a gente começou um estudo, uma palavra, né, uma meditação acerca dos atributos do nosso Deus. Né? É impossível a gente servir e adorar um Deus desconhecido, é impossível a gente depositar nele a nossa confiança. E foi por conta disso que a gente começou esse estudo falando justamente dos atributos, que são aquelas características de Deus, de quem Deus é, que Ele mesmo comunicou ao seu povo por meio das Escrituras Sagradas, né? Por meio da Bíblia Sagrada. Então, a gente começou falando sobre os atributos incomunicáveis, ainda estamos neles. Oi, Sassá, bem-vinda. Os incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilhou com a criatura, né? Então ele reservou somente para si, como autoexistência, imutabilidade, infinitude. A gente falou muito sobre imutabilidade nas 2 últimas semanas e hoje a gente vai continuar falando desses atributos incomunicáveis, né? Se alguém aí perdeu, fique muito à vontade para assistir o que a gente conversou anteriormente. No meu Instagram aqui na bio eu coloquei o link lá para o YouTube, eu estou carregando lá, então você pode ver qualquer uma dessas 4 meditações iniciais por lá, tá bom? Gente, nós vamos falar hoje sobre 3 atributos que são muito citados por aí, né? Que é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Nós vamos falar dos 3 de uma vez, eles são interligados, né? A gente vai falar sobre eles. Vou começar aqui, quem for chegando vai acompanhando no meio, tá? Paty está chegando por aí também. Oi, Paty, seja bem-vinda. Antes da gente iniciar, vamos só orar aqui rapidamente, né? Feche o seu olho aí, se você puder. Se estiver dirigindo, não feche, mas vamos nessa. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez aprender com o Senhor, aprender com a Tua Palavra. Nós consagramos a Ti esse tempo. Nós pedimos para que o Senhor e o Espírito Santo fale conosco ao longo dessa meditação. O Senhor é o nosso verdadeiro alimento. Nós queremos sair daqui alimentados. Em nome de Jesus. Amém. Oraçãozinha rápida para a gente poder entrar logo no tema, né? Gente, nós vamos começar falando sobre a onipotência de Deus, tá? A onipotência é justamente o fato de que o nosso Deus é todo-poderoso. Ele tem todo o poder, ele é perfeitamente capaz de realizar tudo aquilo que ele se propõe a fazer, né? Tudo aquilo que está de acordo com a sua vontade. Então não tem absolutamente nada que Deus queira fazer que ele não dá cabo. Todos os decretos de Deus são completamente executáveis porque ele tem o poder para tanto. Né? Quando a gente vai lá em Isaías 14, 24, nós vemos: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Como a gente até falou na semana passada, o nosso Deus não seria onipotente se existisse algum ser maior do que ele em força ou poder, porque significaria que esse outro ser poderia reprimi-lo, impedindo que ele fizesse a vontade dele. Né? Mas como a gente sabe que isso não acontece, o nosso Deus, ele detém todo o poder do universo, né? E a Bíblia também, ainda que ela não falasse diretamente na onipotência de Deus, ela nos levaria a essa conclusão lógica. Porque quando a gente vê os outros atributos, né? Quando a gente vê a autoexistência de Deus, quando a gente vê a perfeição de Deus, a infinitude de Deus, a imutabilidade de Deus, somente alguém que detenha todo o poder conseguiria ter todos esses outros atributos. Mas, para não ficar nenhuma dúvida de que o nosso Deus é onipotente, a palavra fala expressamente, né? Lá em Mateus, Jesus até fala que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível, né? Tudo é possível. Por que é possível? Porque ele detém todo o poder. O próprio Senhor, em algumas passagens, a gente vê isso lá no livro de Gênesis, quando Deus fala com Abraão, a gente vê isso também em Apocalipse, ele faz referência a ele mesmo pelo nome Todo-Poderoso, né? Então, em Gênesis, ele fala assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Então, o próprio Deus se declara como Todo-Poderoso, de modo que não tem absolutamente nada que Deus deseje ou se propõe a fazer que ele não consiga dar cabo. Tá? Aí tem sempre alguém que dá uma viajada assim quando a gente começa a falar da onipotência de Deus e pensa naqueles casos mais viajantes, né? Ah, mas então, aquela bola quadrada do Chaves, se Deus é onipotente, ele pode fazer tudo. Gente, olha o que o Paul Washer diz, tá? Só para ficar alinhado aqui. O fato de que Deus pode fazer todas as coisas significa que ele pode fazer tudo que estiver de acordo com sua mais santa, justa e amorosa natureza. Ele não pode contradizer a si mesmo, ele não pode ser cruel ou egoísta,
ele não pode mentir, ele não pode quebrar uma promessa, ele não pode fazer o absurdo como um quadrado circular, triângulos com 4 cantos, ou fazer uma pedra tão pesada que ele mesmo não possa levantar. Tá? Então, esquece esse negócio da bola quadrada do Chaves aí e vamos seguir em frente, tá? Agora, brincadeiras à parte, é muito legal a gente ver como a onipotência de Deus se manifesta em vários lugares na passagem, na palavra de Deus, né? Tem muita gente que vira e fala assim, eu não creio em Deus, eu creio somente na natureza, eu creio nas leis da natureza. Olha só, eu também creio nas leis da natureza, até porque quem fez as leis da natureza foi quem? Foi nosso Senhor, né? Então eu creio também que a lei da natureza, aquilo que é uma lei da natureza, acontece. Se eu pegar aqui alguma coisa, né? Se eu pegar a Bíblia e soltar, ela vai cair porque tem uma lei da natureza, que é a da gravidade, que faz com que esses corpos caiam, né? Enfim, mas a gente vê que o nosso Deus não está limitado às leis da natureza. Isso é que é mais maravilhoso. Tem uma passagem lá em 2 Reis que fala sobre a história do rei Ezequias. Eu não sei se vocês todos conhecem a história do rei Ezequias, mas Ezequias foi um rei de Judá muito justo. Em determinado momento ele adoece, e aí o profeta Isaías chega para Ezequias e pede para ele arrumar a casa dele, porque dentro de 3 dias ele iria morrer. Foi um recado que Deus mandou para Ezequias, né? Ezequias vai e se prostra diante do Senhor e ora para Deus e pede por mais tempo de vida. Aí, assim que Isaías está saindo, Deus vira para Isaías e fala, volta lá e diz para o rei Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Aí Isaías vai e fala isso para o rei, e Ezequias vira para o profeta Isaías e pergunta, qual que é a prova que eu tenho que Deus ouviu minha oração e que eu realmente vou ter 15 anos a mais de vida? Aí, lá tinha aqueles relógios de sol, né? Aqui em Brasília tem também, lá no Parque da Cidade, não sei se alguém já viu, é um relógio que ele funciona à base da sombra, né? Então, o sol a Terra vai se movimentando, vai girando, e a sombra vai se movendo, e com base na posição da sombra, se sabe qual que é o horário do dia. E tinha um relógio desse lá, aí Isaías vira para o rei Ezequias e fala assim, você quer que a sombra do relógio avance 10 graus ou que ela recue 10 graus? Aí, claro, né, Ezequias não é bobo nem nada, ele pensa, avançar 10 graus é muito fácil, né? Já é o normal quando o tempo vai passando. Eu quero que a sombra volte. Cara, a sombra voltou 10 graus, o que significa que a Terra mudou a rotação dela, né? E, claro, Ezequias teve 15 anos a mais de vida. Impressionante, né? A gente vê então que Deus cria as leis da natureza, mas ele não está sujeito a elas, porque ele é que é o soberano, que é o que determina todas as coisas. A gente vê também lá Jesus andar sobre as águas. Eu não sei qual que é a lei da física que fala que um corpo pesado na água afunda, mas tem uma lei da física que fala isso, né? E Jesus não está sujeito à lei da física, porque é ele que determina as normas, ele que determina tudo, né? A gente viu, inclusive, Eliseu, né? Lá atrás, quando um homem deixa cair um machado na água, e naquela época você imagina, né, gente? Devia ser caríssimo, né? Devia ser muito difícil você encontrar ferramentas de ferro trabalhado. Aí ele vai, solta o machado afunda, ele fica até desesperado porque o machado afundou, porque pensa, poxa, era emprestado. Aí Eliseu vai, taca um pedaço de pau na água e faz o machado flutuar. Olha que impressionante, né? Por quê? Porque Deus tem todo o poder do universo, inclusive para dobrar as leis da natureza que ele mesmo estabeleceu. Amém? Então, essa é a onipotência do nosso Deus, tá? Vamos ver aqui se tem alguma coisa nos comentários. Gente, vocês estão ouvindo bem? Dá para escutar? Dá para ver bem? Qualquer coisa vocês escrevam aí, tá? Eu não consigo acompanhar tudo que vocês vão falando nos comentários, senão eu perco o raciocínio, mas de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui. Seja bem-vinda, Esther, tô vendo que você chegou por aí. Gabi também chegou, bem-vindo, gente. Agora a gente vai passar então para o próximo atributo, que é a onipotência, tá? Lari, seja bem-vinda também. Gente, onipresença. A onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares, o tempo todo, em toda a sua plenitude. Como assim em toda a sua plenitude? Alguém aqui já foi para alguma divisa entre 2 países, aí você tira aquela foto clássica, né, em que você fica metade num país, metade no outro, e aí você põe a legenda, né? Estou em 2 lugares ao mesmo tempo. Cara, não é assim que Deus está em vários lugares ao mesmo tempo. Porque, na verdade, a gente não está em 2 lugares ao mesmo tempo. A gente está metade num lugar e metade no outro, não é verdade? Mas quando a gente fala que Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo,
por inteiro, de forma plena, significa que ele está 100% em todos os lugares, o tempo todo. Lembrando, a gente está falando aqui dos atributos incomunicáveis de Deus, aqueles que Deus não compartilhou com a criatura. Nós não temos esses atributos. Então, muitas vezes é complicado para a nossa mente humana, limitada, entender por inteiro o que significa esse atributo, né? Mas a Bíblia revela que Deus possui esse atributo da onipresença, né? E a gente vê isso acontecer, por exemplo, lá em Jeremias 23, 24, quando o Senhor fala assim: esconder-se alguém esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Aí lá em Provérbios 15, 3 a gente vê: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então ele vê tudo, porque ele é onipresente. Tá? Então não tem absolutamente nenhum lugar que a gente possa fugir, que a gente possa se esconder dos olhos do nosso Deus. E quando a gente fala disso, a gente lembra logo da história de Jonas. A gente até citou o caso de Jonas na semana passada, né? Jonas tenta fugir de Deus. Aí ele pega um barco e vai para outro rumo, porque Deus mandou ele pregar o evangelho lá para uma nação iníqua. Não acontece isso, ele foge de Deus, Deus vai, manda uma tempestade, eles tacam Jonas no mar para que a tempestade acalme, para que o mar se acalme. Aí a baleia vai e engole. A baleia não, né? A Bíblia fala que é um grande peixe. Mas a gente vê então como não tem essa de fugir de Deus, porque os olhos dele estão em todo lugar, ele é onipresente. E a gente tem o terceiro atributo de Deus incomunicável, que a gente vai ver hoje, que é a onisciência. Onisciência também, como o próprio nome já diz, é o fato de que Deus sabe todas as coisas, né? Atos 15:8 fala: conhecidas por Deus são todas as suas obras desde a eternidade. Tá? O conhecimento que Deus tem do passado é completo, tão completo quanto o conhecimento que ele tem do presente, que por sua vez é tão completo quanto o conhecimento que ele tem do futuro. Então Deus sabe de tudo, passado, presente, futuro. A gente até falou que Deus não aumenta em conhecimento, e ele não aumenta em conhecimento porque para ele aumentar em conhecimento significaria que em algum momento ele teria de ter menos conhecimento do que ele tem hoje, como se ele pudesse aprender algo. E o nosso Deus não aprende nada, porque o seu conhecimento é perfeito. Tá? A própria palavra fala isso lá em Jó 37:16, quando o próprio Deus vai lá e começa a questionar Jó, e Deus fala: tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou seja, Deus, o que é perfeito nos conhecimentos. Né? Então, é muito precioso pensar que mesmo que Deus seja invisível para nós, nós não somos invisíveis para Ele. Né? O Senhor sempre nos vê. Ele sempre vê todas as coisas. Né? E Ele sempre sabe de todas as coisas. Quando a gente fala dessa questão da sabedoria, é interessante. A gente tem algumas passagens na Bíblia também, como a história de Acã. Quem é que lembra da história de Acã? Essa não é uma tão conhecida, mas vamos lá. Na semana passada a gente falou de Jericó. Lembra que a gente falou da prostituta Raabe? Quando os israelitas entraram e conquistaram Jericó, Deus virou e falou que não era para eles pegarem nada da cidade. Aquela cidade, aqueles bens, aqueles despojos, eles eram as primícias, né? Lembra que Jericó foi a primeira cidade conquistada da Terra Prometida. Então era a primícia, a primeira parte. A primeira parte era consagrada a Deus, e por conta disso ninguém devia pegar nada para si. Aí ele vira e fala: então, destrói tudo, passa o cerol em tudo, leva nada. Depois da conquista de Jericó, os israelitas eles foram guerrear contra a cidade de Ai. Ai. Era uma cidadezinha menor, pequena. Quando eles mandaram espias lá para analisar a cidade, eles perceberam que não teria muita dificuldade para vencê-los, ainda mais depois de acabar de vencer Jericó, né? Então eles simplesmente mandaram lá 3.000 homens para guerrear contra Ai. E o povo de Ai afugentou os israelitas, botou para correr. Aí Josué, né, que estava liderando o povo, se prostrou diante do Senhor e ficou preocupado e ficou se perguntando: gente, por que a gente perdeu? Senhor, como é que pode a gente ter perdido contra esse povo de Ai? E agora nós vamos ser motivo de zombaria, motivo de chacota entre as nações, porque o Senhor está na nossa frente, aí o Senhor nos trouxe aqui para perder não sei o quê. Aí Deus vira e passa o sabugo em Josué e fala: homem, levanta aí, para de chorar. Vocês perderam porque vocês desobedeceram o meu comando, vocês se desviaram da minha determinação. Eu mandei ninguém pegar nada. E teve gente que pegou despojo escondido.
Aí quando foram atrás para ver, Acã, um dos homens lá de Israel, tinha pego uma capa, tinha pego umas moedas de prata, tinha pego um utensílio de ouro da cidade de Jericó e tinha escondido embaixo da tenda. Tava lá mocadinho, ó, como se nada tivesse acontecido. Mas o Senhor sabia, né? Ele conseguiu esconder isso bem dos homens, mas ele não escondeu de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, só depois que eles puniram Acã, né? Acã foi morto, só depois que isso aconteceu é que a gente vê, então, os israelitas voltando a vencer as batalhas. Tá? Então não tem absolutamente nada que a gente consiga esconder do nosso Deus. E a gente está falando não apenas das coisas externas, que são visíveis aos olhos humanos, mas daquilo que se passa no nosso interior também. A palavra fala que o Senhor conhece cada pensamento que se passa na nossa mente. Ele sonda cada pensamento. Né? A gente vê isso em algumas passagens. Ó. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Ezequiel 11:5. Quantas coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. As coisas que vos sobem ao Espírito, aquelas coisas que só no seu Espírito, que se passam só no seu Espírito, Deus conhece. Aí quando a gente vai lá para 1 Reis 8:39, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. O Senhor Deus conhece o coração, aquilo que se passa dentro de cada um de nós. Então, o nosso Deus, ele não só é onipotente e onipresente, mas ele também é onisciente, ele sabe todas as coisas, né? E só um detalhe muito importante aqui, tá? Quando a gente pensa na onisciência de Deus acerca do futuro, ela não deriva do fato de Deus antever as coisas que vão acontecer, tá? Como assim? Deus não tem uma bola de cristal que ele fica olhando o que vai acontecer daqui 10 anos, daqui 100 anos, daqui 1000 anos, e por causa disso que ele é onisciente. Não é isso que acontece. Deus sabe de todas as coisas que acontecem no futuro porque ele determinou as coisas. Tudo que acontece depende totalmente de Deus. Seja porque ele explicitamente determina que vai acontecer, seja porque ele permite que aquilo ali venha a acontecer no futuro. Tá? Se a gente entendesse que alguma coisa pode acontecer sem a ação direta de Deus, a gente tem que partir para a conclusão de que nosso Deus não é totalmente supremo. Entendeu? Que ele não é onipotente. E isso não é uma verdade, conforme a Bíblia, tá? Então esses eram os 3 atributos que a gente tinha para ver hoje. Só que hoje eu quero fazer uma coisa diferente com vocês. A gente está vendo os atributos de Deus de uma forma um pouquinho mais abstrata, né? E eu queria trazer para a prática, para o nosso dia a dia, o contexto de cada um desses atributos. Então eu quero ver como é que esses atributos se aplicam na nossa vida. E eu quero fazer isso pela leitura do Salmo 139, que é um salmo maravilhoso, escrito por ninguém menos do que Davi. Então eu vou pedir uma coisa, se alguém aí tiver com a Bíblia física, né, fácil, corre, pega a Bíblia aí, não sai daqui não, corre, pega lá, que a gente vai ler então o Salmo 139 e a gente vai ver de que forma que os atributos de Deus estão presentes nesse salmo, tá? Tô enrolando um pouquinho aqui só para dar tempo de você ir lá pegar, mas isso aí, tô vendo aí os coraçõezinhos, os foguinhos, isso aí, galera. Vamos lá. Nesse salmo, Davi está sendo acusado e ele leva as acusações para Deus. E ele pede para que Deus analise o coração dele, sonde e dê, então, a sentença. E ele se baseia nesse pedido, né, em 3 coisas. No fato de que Deus sabe tudo, de que Deus vê tudo e que Deus o formou. E que ao formá-lo, ele usou a onipotência de Deus, né? Então vamos lá. Salmo 139, eu vou começar a ler aqui. Se você tiver com sua Bíblia, por favor, pegue para a gente ler também, tá? Bom, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Daqui a pouco a gente continua. Mas nesse iniciozinho aqui, a gente já vê, olha, tu me sondas e me conheces. Ou seja, Deus conhece o coração de Davi, Deus penetra no coração de Davi, ele sabe o entendimento que Davi tem, aquilo que passa na mente de Davi, aquilo que ele gostaria de fazer, que ele deseja fazer. Deus sonda o pensamento de Davi. É isso que ele está falando aqui. Tá? Mais do que isso, quando a gente vai aqui para o 2, ó, ele sabe quando Davi levanta, quando Davi se senta, quando Davi trabalha, quando Davi descansa. Então Deus sabe da rotina de Davi. Mesmo aquelas coisas pequenas
que parecem insignificantes, que não são importantes ou que a gente julga que não é importante, né? Muitas vezes a gente acha que o que a pessoa faz não é importante, mas para Deus isso é importante. Deus sabe a rotina de Davi. Quando eu vejo, inclusive, essa parte aqui do Salmo 139, eu lembro de um livro que foi escrito pela Tish Warren, que chama Liturgia do Ordinário. Se alguém aí não conhece, eu sugiro que você compre, que você leia, que é um livro muito legal. Ela fala como Deus é glorificado no nosso dia a dia, na nossa rotina. Né? Porque muitas vezes a gente pensa que para glorificar o nome de Deus, a gente tem que estar em cima de um púlpito, tem que estar pregando o evangelho, tem que estar falando da salvação. Né? E que se a gente não está fazendo isso, a gente não está glorificando a Deus. Mas isso não é verdade. E ela fala nesse livro como no nosso dia a dia, na nossa rotina, quando a gente escova os dentes, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente pega um engarrafamento, quando a gente está falando com alguém, quando a gente está brigando com o marido, com a esposa, né, discutindo. Em tudo isso, em cada situação dessa, a gente tem a oportunidade de glorificar a Deus também. Né? Então, se você tiver a oportunidade, eu não quero sair do foco aqui da nossa conversa de hoje, mas eu recomendo que você vá e compre esse livro, Liturgia do Ordinário, e leia, porque ele é muito legal. Tá? Aí a gente vai para o verso 4 aqui, né, do Salmo 139, que a gente está lendo. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Sabe, Deus conhece a palavra e o pensamento que a gente tem antes mesmo da gente ter esse pensamento. Antes mesmo da palavra sair da nossa língua. O que isso significa? Que você pode falar com Deus em silêncio. Você não precisa orar em voz alta para que Deus escute. Deus te escuta tão bem quando você fala em voz alta, como Ele te escuta se você orar em silêncio. Tá? Então você pode se comunicar com Ele da maneira que você desejar. Tá? Eu vou até aproveitar aqui, vou abrir um parênteses e vou falar de uma coisa um pouquinho mais avançada que tem a ver com batalha espiritual. Tá? Que é justamente essa questão de Deus saber o que passa na nossa mente, mas aí vem aquele ponto. E o diabo? O diabo consegue ouvir aquilo que passa na nossa mente? Olha só. Conforme 2 Coríntios 10, de 3 a 6, os nossos pensamentos, o pensamento de um cristão, quando ele é levado sujeito, cativo a Cristo Jesus, ele está blindado, ele está protegido. Tá? O diabo, ele não tem acesso aos nossos pensamentos. Tá? Ele não consegue ouvir o que a gente está falando na nossa cabeça. Então, se você está orando em silêncio, só quem está ouvindo é Deus. O diabo não está ouvindo isso. Tá? Os demônios não estão ouvindo. Aí tem gente que pensa, pô, mas parece que ele escuta bem o que eu estou pensando, né? Porque ele sabe bem onde ele vai agir ali, ó, para me tentar. Ele sabe, parece que ele consegue ler tudo. Tem um livro que chama O Corpo Fala. Eu lembro dele até porque, quando eu era novinho, minha mãe me deu esse livro para ler, né? Não sei se alguém conhece aqui. Nesse livro, a gente vê como nosso corpo entrega muita coisa que a gente está pensando. Então, a pupila, a posição da nossa sobrancelha, né? A nossa cara, a nossa face, enfim, as coisas que a gente faz externamente, elas entregam muito do que passa internamente em nós, né? Aí você imagina, se uma pessoa treinada consegue saber, né, ou inferir com uma precisão até boa aquilo que a pessoa está pensando, imagina então um demônio, né? Ele vai saber muito mais. Então, o demônio, embora ele não consiga ler o nosso pensamento, ele consegue ver as nossas reações. Pupila, sobrancelha, nosso olho. Então, assim, passou uma mulher, o cara olhou para a mulher, tá entregando o que está passando na sua cabeça, né? Quando a gente vai para os nossos hormônios, nosso neurotransmissor, quando a gente libera isso aí, tem cheiro que é emitido também. Quem aqui já ouviu falar que cachorro sente cheiro de medo, né? Então, o medo, a excitação, tem certos tipos de emoções que liberam também hormônios, neurotransmissores, e que isso sim pode ser identificado, né, pelo inimigo para supor, né, para inferir aquilo que passa na nossa mente. Tá? Agora sim, tem certas práticas, e isso é muito importante. Tá? Estou falando aqui agora nesse ponto de batalha espiritual. Então, tem que presta atenção. Tem certas práticas que abrem portais na vida da pessoa. Tá? Inclusive, aí no mundo, muita gente fala de abrir chakra. Você já deve ter ouvido falar em abrir chakra, né? O que é isso? Algumas coisas que a pessoa faz. Então, por exemplo, Tantra Yoga, Hatha Yoga, meditação transcendental, práticas ligadas a budismo, hinduísmo, abertura de terceiro olho. Essas são práticas que abrem portal na mente. Seja feito conscientemente ou inconscientemente. Então, isso abre portais. Tá? Ou então uma pessoa, mesmo cristão, que tenha vivido uma vida de pecado muito intenso,
antes de se converter, então viveu no meio à iniquidade, prostituição, pornografia e imoralidade, isso pode abrir certas portas na mente que dá acesso a alguns pensamentos. O que significa? Que o inimigo consegue sugestionar com mais facilidade na vida da pessoa, tá? Então isso acontece. Então, às vezes a pessoa, ela tem certas experiências, ela vem de um passado desse, um passado da magia negra e tudo mais, ela se converte e ela tem certas experiências que ela acha que vem do Espírito Santo, mas na verdade não vem do Espírito Santo, vem do inimigo. Porque tem portais que são abertos na vida dessa pessoa. Não estou falando aqui de salvação, tá? A pessoa continua salva, a pessoa continua tendo... se ela morrer amanhã, ela vai para o céu, mas não quer dizer que o inimigo não consiga sugestionar coisas, justamente porque esses portais foram abertos, eles precisam ser fechados por meio de um processo de libertação, tá? Então a pessoa converte, ela tem que fechar isso para que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Porque, do contrário, quem aqui já viu assim, ele é muito almático, né? A gente tem alma, corpo e espírito, né? Então a gente tem que sujeitar nossa alma, que são nossas emoções, ao espírito. Aqui espírito com letra minúscula, não é o Espírito Santo, é o nosso espírito. Entendeu? Enfim. Fechando aqui essa parte de batalha espiritual, vamos voltar para o Salmo 139, tá? Vocês estão acompanhando aí, gente? Dá para ouvir? Tá vendo bem? Tô vendo aqui o Xande mandou até frequência cardíaca, exatamente. Frequência cardíaca também é uma coisa que entrega bastante, né, como é que a gente está sentindo no momento. Aí ainda no Salmo 139, lá no versículo 5, aí Davi fala como ele se sente em virtude justamente dessa onisciência de Deus. Aí ele fala, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Essa parte é muito bonita, porque eu fico pensando naquela criancinha que está com medo. E aí, quando ela está com medo, o que ela faz? Ela corre para perto do pai, né? E aí o pai coloca a criança no colo, e não interessa qual que é a situação, qual que é a circunstância, não importa o perigo que está acontecendo ali, mas essa criança se sente totalmente protegida porque ela está nos braços do pai, o pai está cercando a criança. E a gente vê que é justamente esse o sentimento de Davi em virtude do fato de Deus saber todas as coisas. Ele se sente cercado por Deus, protegido por Deus, né? Para o ímpio, a onisciência de Deus é algo que causa muito terror, que causa muita preocupação. Porque não tem absolutamente nada que esteja escondido, não tem nenhum pecado que está oculto aos olhos de Deus. Todas as coisas estão aparentes a Deus, como um livro aberto. Mesmo aquilo que se passa na nossa mente, mesmo o nosso pensamento, está aberto diante do Senhor, né? A gente vê isso em várias passagens da Bíblia, tá? Então, algumas aqui para você, ó. Vamos lá. Salmo 90, versículo 8. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Hebreus 4,13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, um dia nós vamos prestar contas para o nosso Deus. E todas as coisas que estavam ocultas no nosso pensamento, aquilo que a gente achava que só a gente sabia, Deus vai saber e vai usar isso na hora do julgamento. E a gente vê isso novamente em Romanos 2,16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Então, para o ímpio é motivo de muita preocupação. Mas para Davi, o fato de Deus saber tudo era maravilhoso. E realmente, o fato de Deus saber tudo deve trazer em nós um conforto muito grande. Porque Deus sabe as nossas fraquezas, Deus sabe as nossas limitações, Ele sabe as nossas dificuldades. Ele conhecia cada pecado que a gente faria ao longo da nossa vida. E ainda assim, Ele entregou o seu Filho para que nós tivéssemos a salvação. Então, ao contrário do que o mundo fala, para a gente é uma coisa muito preciosa saber que Deus sabe de todas as coisas. Amém? Vocês estão quietinhos? Vocês estão bem aí, galera? Tá dando para pegar tudo? Manda uma mensagenzinha aí, só para saber que tá tudo bem, tá? Amém. Isso aí, sonda no Senhor, esquadrinha nosso coração. Bom, a gente continua aqui então no Salmo 139, a partir do verso 7. E aí agora Davi passa para o próximo atributo, que é justamente a onipresença. Olha que legal, ó. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estarás.
Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará à noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Então agora, do versículo 7 até o 12 do Salmo 139, a gente vê Davi falando, ressaltando do que a onipresença significa na vida dele. Então ele começa com duas perguntas, cuja resposta ele dá logo em seguida, né? Para onde que eu posso fugir da presença de Deus? Para onde que eu posso escapar do Senhor? Aí ele mesmo responde, para lugar nenhum. Ele faz isso comparando três coisas, né? Ele fala dos céus e da sepultura. Ele fala aqui da alvorada e da extremidade do mar, ou seja, do nascente até o poente. E ele fala depois das trevas e da luz. Então não interessa, em qualquer um desses lugares, Deus está presente. É verdade, o Thiago está falando que tem um louvor muito bonito, tem mesmo. Eu não vou cantar aqui não, porque eu sou ruim de cantar para cantar, mas tem um louvor muito bonito com essa passagem mesmo. Eu acho que é do Rick Bonfim. Acho que é do Rick Bonfim. E a gente vê, então, que não tem lugar nenhum para onde nós possamos esconder de Deus. É interessante essa palavra que ele usa aqui, olha, se eu fizer minha cama na sepultura. Lá no original, no hebraico, a palavra que é usada é Sheol. Sheol, ela, às vezes, é utilizada no contexto de sepultura mesmo, né, o lugar físico onde enterra o morto, e às vezes ela vem no contexto de inferno. Tá? E por que é interessante? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Deus está no inferno? E aí, você acha que Deus está no inferno? Tem gente pedindo para eu cantar aqui, eu não vou cantar não. Depois eu vou mandar o link dessa música. Eu acho, não, vou cantar não, vai ser muito ruim. Mas enfim, Deus está no inferno? O que você acha? Gente, olha só. Se a gente acabou de falar que Deus está em todos os lugares, Deus está no inferno também. A questão é que no inferno, o inferno não é a ausência de Deus. O inferno é a presença do juízo, da justiça mais perfeita de Deus. O que é muito pior do que se ele não estivesse lá, né? Então, Davi mostra, quase cantou, quase mesmo. Davi mostra que não tem lugar nenhum onde nós possamos ir, que a presença do Senhor não nos alcance, tá? Então, quando a gente pensar em fazer alguma besteira, em vez de você olhar para um lado e para o outro, olha para cima. E lembra que Deus está vendo tudo, tá? Muitas vezes o cristão passa por lutas, por dificuldades, por angústias, e ele pensa, nossa, Deus não está aqui comigo, não é possível, Deus não tá me vendo, não creio nisso, porque como é que essas coisas estão acontecendo comigo? Gente, Deus está sempre ali com você, Ele está sempre vendo, independente da circunstância, da situação, o nosso Deus, Ele está sempre presente, vendo todas as coisas, amém? Isaías fala que o braço do Senhor não está encolhido a ponto dele não poder nos salvar. Então o braço dele sempre está estendido em nossa direção. E aí o salmista Davi, né, o rei Davi, ele continua a partir do verso 13 do Salmo 139, e agora ele passa a falar da onipotência de Deus. Exatamente, a Bárbara até me corrigiu aqui, né, expressão da ira, da pura ira e juízo de Deus. Exatamente, é isso mesmo que é o inferno. Tá? No verso 13, a gente vê então agora Davi falando que o Senhor o criou desde o ventre da mãe dele, o conheceu desde o início e por conta do poder dele, né? Então a gente vê agora a onipotência de Deus. Olha só, verso 13 em diante. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe, de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam encobertos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam maiores do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Gente, essa passagem ela é muito preciosa. Eu sugiro que depois que a gente acabar aqui, você leia o Salmo 139 inteiro, né? Porque é muito lindo esse salmo. Davi fala como Deus o criou e o viu desde o ventre da mãe dele. Desde quando ele era substância informe, o Senhor já tinha visto, o Senhor já tinha escrito cada um dos dias dele. Cada dia da vida de Davi já tinha sido escrito no livro do Senhor. É isso que ele está falando aqui. Antes de Davi existir,
esses dias já tinham sido estabelecidos por Deus. Lembra que a gente falou que o fato de Deus, que a onisciência de Deus não vem do fato dele antever, mas ele determinar? Olha Davi aqui reforçando isso, né? Ele fala, todos os meus dias foram determinados por ti, né? Então, o nosso Deus é o Deus que cria a vida, é o Deus que pode todas as coisas, né? Como diz aqui Arthur Pink, vou fazer uma citação dele maravilhosa, que mostra pra gente o que a onipotência de Deus deve significar para todo cristão, né? Porque a gente já sabe, mais uma vez, a onipotência para o incrédulo é uma coisa terrível, né? O fato de Deus poder todas as coisas quer dizer que ele não vai deixar impune, ele não vai deixar o pecador impune, né? Mas para nós é algo muito precioso. Olha o que Arthur Pink fala: nenhuma oração é tão difícil que ele não possa responder. Nenhuma necessidade é tão grande que ele não possa suprir. Nenhuma cólera é tão forte que ele não possa subjugar. Nenhuma tentação é tão poderosa que ele não possa nos livrar dela. Nenhuma miséria é tão profunda que ele não possa aliviar. Esse é o Deus que nós servimos, gente. Esse é o Deus que nós temos, o Deus onipotente. Eu quero abrir um parênteses bem rapidinho aqui, até para a gente não avançar, porque hoje, quando eu entrei no Instagram, eu vi que o Pedrinho, você tá por aí? Se tiver, dá um oi, tá? O Pedrinho mandou uma pergunta nos comentários da nossa meditação da semana passada. Ele viu ao longo da semana, ele perguntou a questão do aborto, que a gente chegou a falar rapidamente, né? E ele estava questionando assim, o fato do aborto não ser justificado quando você tem, por exemplo, uma situação de estupro, né? Em que ele até fala assim, mas quando a gente tem um estupro, tem estudos que mostram que certas características do pai passam para o filho, então é complicado. Isso não seria, então, justificado você abortar nesse caso? E ele até pergunta da questão, faz um comparativo com a questão de vacina, né? Por que a mulher você pode escolher tomar vacina, mas não pode escolher abortar, tudo mais. Eu não vou me estender muito aqui, porque esse é um tema que a gente até no futuro pode fazer uma live aqui só para falar disso. Mas olha só, a palavra de Deus tem certos tópicos que eles são bem conflituosos, tá? Que geram muitas dúvidas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em como a gente vai alinhar o livre-arbítrio do homem com a soberania de Deus, essa é uma questão que a igreja não soube responder ainda, né? Que o corpo de Cristo não soube responder. Quando a gente pensa na predestinação, o homem ele é predestinado à salvação? Deus já escolheu quem são os eleitos ou não? Né? Que são os calvinistas contra os arminianos, que tem uma divergência muito grande. São questões que vêm sendo tratadas desde a origem aí, né? Desde que Jesus subiu para os céus, isso vem sendo discutido. Mas o aborto não é uma dessas situações. O aborto, eu sei, é um tema muito sensível, muito delicado, mas ele não é um tema conflituoso. Ele não é um tema contraditório, tá? Não há dúvida que a Bíblia é completamente contra o aborto, tá? A gente vê lá em um dos 10 mandamentos a ordem não matarás. Esse matarás, na verdade, ele significa não assassinará. Qual que é a diferença? A diferença é que quando você pensa em não matará, aí gera uma situação complicada para a pessoa que vai defender a própria vida, né? Porque se ele tiver que matar o outro para defender a vida dele, ele está matando. Mas não é isso que estava lá, é não assassinarás, ou seja, você não pode matar sem justificativa. Tá? Então, ele até perguntou, mas a Bíblia fala especificamente do aborto? Ela não fala especificamente não matarás um feto, mas ela também não fala não matarás um idoso, não matarás uma mulher, não matarás um homem, não matarás um negro, um branco, um índio, não fala. Ele fala não matarás, porque parte do pressuposto que isso abarca tudo, tá? Todos os humanos, tá? Quando a gente vê... Aí vem essa questão que a gente acabou de ler aqui. Eu estou fazendo esse parênteses agora porque a gente acabou de ler, inclusive, nesse Salmo 139, Davi falando que quando ele estava sendo criado, o Senhor já tinha escrito os dias dele no livro, né? Então, a Bíblia já trata a vida desde a concepção. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, quando Isabel, mãe de João Batista, estava grávida de João Batista, né? Primo de Jesus. Aí Maria está grávida de Jesus e ela chega até a casa de Isabel. E a Bíblia fala que João Batista, que estava no ventre de Isabel, saltou de alegria. Gente, ele não ia saltar de alegria se ele não fosse uma vida realmente, né? Então, o aborto, ele é um assassinato de inocente. Então é por isso que o aborto ele não é permitido. Claro, quando a gente fala aqui, que você até falou do caso, mas e quando a vida da mãe está em perigo?
Aí a gente não está falando de você, não é uma questão de assassinato, né? Se a única forma de você resguardar a vida da mãe é por meio do aborto, é diferente. Mas nos demais casos, não é uma vida ou outra vida, né? Mesmo quando a gente fala aqui de uma questão de um estupro, e claro, a gente ninguém nega como é horrível, como é horrendo, como é repugnante, ninguém nega isso. Mas a Bíblia não nos dá essa liberdade de escolher quando é que ele pode acontecer e quando é que não pode acontecer, né? A gente não pode criar exceções onde a Bíblia não cria exceções, que isso pode levar-nos a cometer sérios, graves erros, graves pecados, entendeu? Então, assim, essa não é a alternativa, tá? A mulher, ela pode levar adiante a gestação e, por exemplo, quando ela tem o bebê, ela pode botar para adoção, por exemplo, tá? Mas, como eu falei, Pedrinho, esse tema, embora ele seja um tema delicado, ele não é um tema conflituoso, tá? Para os teólogos. Os teólogos, eles são basicamente uníssonos em falar que o aborto, ele é sim um pecado em todas as suas formas, tá? Claro, com a única exceção que eu faço aqui é essa da vida da mãe, mas é porque aí, novamente, né? Você tem que preservar uma vida em detrimento da outra vida. Então é um caso diferente, tá bom? Inclusive, quando a gente pensa em anencefalia também, tá? Mas a criança, mas o bebezinho lá no ventre da mãe, eu já tô vendo que não tem cérebro. Gente, a gente acabou de ver aqui a onipotência de Deus. Se Deus quiser, ele pode fazer um milagre e esse bebê pode nascer com cérebro, né? Se você é um cristão, você tem que acreditar que nosso Deus é um Deus de milagre. Ele pode fazer isso. Como ele pode também não fazer isso na soberania dele, né? Então a posição do cristão é orar. É orar. Descobriu? Ora, clama a Deus para ver se Deus traz a cura. E se não trouxer, Deus continua sendo Deus, continua sendo soberano. Tá bom, gente? E para a gente encerrar aqui, vamos só terminar de ler o Salmo 139, estamos chegando no final dele. No versículo 19, Davi fala: Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Antes de eu continuar e ler os últimos 2 versículos, alguém pode estar pensando aí: como é que Davi fala isso? A gente não tem que amar nossos inimigos? Sim, a gente tem que amar nossos inimigos, Jesus fala isso claramente, tá? A gente não pode fazer nenhuma oração imprecatória, que é aquela oração que você amaldiçoa uma pessoa. Deus, você viu o que ele fez comigo? Amaldiçoa, Deus, manda as pragas do Egito na vida dessa pessoa, esse filhote de Belial. Isso não é cristão, tá? O nome disso é oração feiticeira e quem recebe não é Deus, quem recebe são os demônios, tá? Mas aqui, veja que Davi não está falando dos inimigos dele, ele está falando dos inimigos de Deus, tá? Davi, ele tem um zelo muito grande por Deus, com a glória de Deus. E aqui o que está acontecendo é que Davi está falando dos inimigos do próprio Deus, tá? Quando a gente vai para a história de Davi, isso fica muito claro. Davi foi perseguido por Saul. Saul, que era o rei antes de Davi, tentou matá-lo várias vezes e foi atrás e destacou o seu exército para atrás de Davi. E Davi não respondeu a Saul com ira, com raiva, com morte, nada disso. Ele se recusou a tocar no ungido do Senhor. Então a gente vê que a gente não pode descontextualizar isso aqui, tá? Isso aqui não é uma permissão para a gente sair orando e mandando Deus fulminar os inimigos, tá, gente? Ora para Deus abençoar os inimigos, tá bom? E para fechar, a gente vai aqui para os últimos 2 versículos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Gente, essa partezinha final é uma oração muito linda de Davi e a gente tem que trazer para os nossos dias. Davi, ele pede para Deus sondar o coração dele. Sonda o meu coração, vê o que tem no meu coração, vê o que se passa no meu coração. Porque muitas vezes nós não sabemos o que se passa no nosso coração. A gente não sabe qual que é a motivação por trás das nossas ações, mas Deus sabe de cada uma delas. E Davi vira para Deus e pede para Deus sondar o coração dele, para ver se há algum pecado, se tem alguma coisa que ofende Deus. E Davi dá toda a liberdade para Deus, não que Deus precise disso, mas Davi vai e dá liberdade para Deus, para dirigi-lo pelo caminho eterno, né? Ou seja, para corrigir as falhas dele. Então a nossa oração tem que ser essa: Deus, sonda o meu coração,
Vê se tem alguma coisa em mim que te desagrada, que fere a sua santidade, que vai contra os teus preceitos. E se tiver, Senhor, o Senhor tem liberdade para mudar aquilo que se passa dentro de mim, para que eu sempre ande nos caminhos eternos. Essa tem que ser a nossa oração. Amém? Bom, esse foi nosso estudo aqui, nossa meditação de hoje, nos 3 atributos. Já foi uma oração, né? Mas vamos lá. Fecha o olho rapidamente aí. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é vida, meu Deus. Nós te agradecemos pelo que o Senhor nos entregou, meu Deus, pelas bênçãos tão preciosas que o Senhor nos deu por meio das Escrituras, Pai. Nós te agradecemos pela tua onipresença, pela tua onisciência, pela tua onipotência, que são tão preciosas em nossa vida. Nós te agradecemos porque nós temos um Deus em quem nós podemos confiar, o Deus que vê tudo, o Deus que sabe de tudo, o Deus que está em todos os lugares. Independente da situação, independente da circunstância, o Senhor está conosco. E o Senhor tem todo o poder do mundo para cuidar de nós. Mas ainda assim, meu Deus, ainda que as coisas não aconteçam como nós gostaríamos, nós nos submetemos à tua soberania, meu Deus. Porque o Senhor não deve explicação nenhuma para nenhum de nós, meu Deus. Nós te louvamos pela tua bondade, pelas tuas maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Foi isso. A gente finalizou aqui essa palavra de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não sei se chegou alguma pergunta aqui que eu não vi. A minha esposa está falando aqui que não chegou. Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí no privado. Esther, que bom que você estava por aí. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Tiagão, minha mãe, Sassá, todo mundo que ficou aí até o finalzinho. Carolzinha, minha prima, beijo pra você, beijo no seu coração, saudade de você. Carol do Thiago também. Carol do Thiago, Tiagão tá por aí, Carolzinha tá por aí também. Gente, valeu demais, que Deus abençoe a vida de vocês. Semana que vem tem mais, coloca aí o alarme já para quarta-feira, para ninguém esquecer, e a gente vai continuar meditando aqui no nosso Deus. Amém? Um abração.